Bom dia, meu povo, bom dia! Quarta-feira, 17 de dezembro, dia de sol em Blumenau, para variar, né? Graças a Deus, menos quente que ontem, então esse dia é muito bom, mas um dia muito bonito, né? Gosto bastante desses dias de sol. E ontem eu não gravei vídeo, primeiro dia que eu não gravo vídeo desde que eu comecei a gravar, eu acho que faz 2 semanas, né? Gravando vídeo todos os dias. Mas realmente agora a tendência é diminuir um pouco mais. Eu tô tentando também me encontrar, né, nos conteúdos. E enquanto isso a gente vai mantendo o propósito inicial do canal, que é falar sobre Jesus, né, sobre Deus. Eu não sou pastor, não sou apóstolo, sou simplesmente uma pessoa, um seguidor de Cristo que cada dia mais se apaixona por Ele, teve a vida transformada por Ele, né? Me apresentando novamente, não sei se todo mundo já assistiu os últimos vídeos, mas meu nome é Alisson, moro em Blumenau, Santa Catarina, sou paulista, tenho 26 anos, moro aqui desde os 12 anos de idade e venho de uma família cristã, né? A minha mãe e meu pai, eles são separados, mas a minha mãe, ela conheceu meu padrasto, eu tinha 6, 7 anos, meu padrasto veio de uma família cristã e através dele a nossa vida ela foi transformada, né? Ele trouxe a palavra de Cristo para nós e hoje eu tenho uma irmã, eles são casados há mais de 20 anos e graças a Deus, né, que Deus ele realmente escolhe a gente, né, no ventre. Se você tá aqui, você foi escolhido, porque Ele escolhe a gente, Ele escolhe. Talvez se o Josué, que é o meu padrasto, não tivesse entrado na nossa vida, hoje eu não teria a intimidade que eu tenho com Cristo, minha mãe não teria a vida que ela tem com Cristo também. E consequentemente a Mariana, que é minha irmã, não teria nascido. Então, gente, Deus ele escolhe a gente muito antes da gente nascer, Ele já conhece o nosso coração, né? E até por isso que existem pessoas, por exemplo, que nascem aqui, tem pessoas que nascem no Nordeste, tem pessoas que nascem em São Paulo, tem pessoas que nascem no Rio Grande do Sul, tem pessoas que nascem na África, nos Estados Unidos, na Alemanha. Todo mundo tem um destino, todo mundo tem algo que já é escrito por Deus antes de nascer, né? E já com base no nosso coração, Ele já conhece o nosso coração. E aí ao longo da vida, as decisões, Ele dá o livre-arbítrio, né? A gente vai tomando decisões que podem ou postergar o nosso encontro com Ele, ou fazer com que a gente sofra, ou fazer com que a gente caminhe com Ele desde muito cedo, né? Então essas decisões que a gente vai tomando e muitas vezes as pessoas elas não cumprem o chamado delas, né? Devido ao mundo que a gente vive, que é um mundo que cada vez mais eles tentam nos tirar de Cristo, né? Então é um resumo da minha história, é o que eu acredito, é o que eu vivo. Tenho uma família linda, uma filha de 1 ano, uma esposa, somos casados. Trabalho como representante, vendendo na rua, distribuidora de alimentos, Demilha, distribuidora de Itajaí, uma empresa muito boa, muito grande. Estou muito feliz com esse emprego, muito feliz. E aí eu tenho começado a gravar esses vídeos aí já faz umas 2, 3 semanas. Fiz vários vídeos, falando sobre a palavra, sobre a minha rotina de representante, mostrando algumas cidades também, Indaial, Pomerode, Blumenau, mostrando um pouco da Viritopava, que é um bairro alemão aqui de Blumenau. Então tudo isso tem aí no canal, mostrei um pouco, mas hoje especificamente eu quero falar sobre Jesus. Eu tenho lido o livro estava lendo Deuteronômio, né, e agora eu estou lendo Juízes. Eu tinha lido Juízes, né, e tenho visto algumas coisas, tenho lido algumas coisas, e por mais que a gente pare para ler a Bíblia, a gente tem que estudar ela, né? A gente tem que meditar e estudar, principalmente. Hoje com a inteligência artificial, o ChatGPT, fica tudo muito mais fácil, né? A gente joga ali, ele explica o contexto, né? A gente realmente vê se está de acordo com o que dizem em outros lugares, o que a gente escuta em pregação, né? Para que a gente também não fique à mercê da tecnologia. Mas é um facilitador, né? Se bem usado, a internet, ao mesmo tempo que ela hoje gera uma dificuldade muito grande na nossa vida, porque a gente se distancia das pessoas fisicamente, fica mais fácil para pecar, né? Tem muita gente sofrendo aí com pornografia, porque você tem um celular na mão que ali você consegue ver
que você quiser, na mão, a hora que você quiser. Então se tornou um dos piores vícios do nosso século aí, a pornografia, né? E enfim, se ela for bem usada, como é muito bem usada por muitas pessoas, né, na área da medicina e em outras áreas também, ela se torna algo muito bom. A gente tem uma praticidade também hoje para ler a Bíblia, né? Quem não tem Bíblia, às vezes pega o celular, abre ali, tem a Bíblia online. Então a gente precisa saber usar, né? Tudo que tem na Terra foi criado por um ser humano, e todo ser humano foi criado por Deus. Então eu acredito que se a gente souber usar, tudo se torna uma bênção, né? Porque tudo vem dele, e é para ele que a gente precisa usar, né? Mas eu estava pesquisando sobre Juízes, né? E a gente vai lendo e a gente vai analisando sobre o Velho Testamento e sobre o Novo Testamento, e o que quer dizer no Novo Testamento aquela passagem do Antigo Testamento e o que quer dizer nos dias de hoje. E é muito legal, pessoal, muito legal. A gente vai entendendo um pouco mais, realmente conhecendo um pouco mais a Deus, entendendo o que Ele espera de nós. A gente vai conseguindo vencer algumas coisas que a gente tem dentro de nós também, devido à palavra, devido ao estudo da palavra. E é justamente isso que eu queria falar, sabe? Eu nunca fui uma pessoa de ler, não gosto de ler, não gosto mesmo, assim. Tenho muita dificuldade em me concentrar, devido à nossa geração, né? Eu tenho 26 anos, é a geração do celular, do estímulo, né? Que a gente fica olhando Reels ali no Instagram, TikTok, e assiste lá um futebol na TV, mas mexendo aqui no celular, não consegue ficar... Eu lembro que quando eu era criança, a gente parava para assistir alguma coisa, a gente assistia o comercial, né? Minhas irmãs lá em São Paulo, filhas do meu pai, a gente assistia o comercial e ia falando sobre o comercial que é parecido. Hoje em dia dá o comercial de celular, a gente para na sinaleira, aí pra cima é farol, né? Mas aqui em Blumenau é sinaleira. Hoje em dia a gente para no farol, na sinaleira, o carro para, o farol fecha, celular. A gente vai no banheiro, celular. A gente tá esperando o elevador, celular. Então a nossa mente, ela é adaptada para estímulos, né? Cada vez mais curtos. Então, para a gente ler hoje é muito, muito complicado. Uma pessoa que ela tem o hábito da leitura de muito tempo, para ela é normal. Mas para quem não tem, para quem foi criado cheio de estímulos e nunca foi introduzido essa cultura da leitura, para começar a ler é muito difícil, né? E o que eu faço? Eu escuto muito podcast, assisto muito vídeo, mas tem hora que você tem que ler. Não adianta, tem hora que você tem que ler, você tem que absorver, você tem que entender da tua maneira, da tua forma. Livro, Bíblia, tudo, né? E eu tenho buscado isso, né? Buscado a leitura. E realmente, quando a gente busca a leitura, por mais que às vezes a gente leia e não entenda nada, mas no outro dia a gente está ali de novo, e no outro dia a gente está ali de novo. E não, eu não vou só simplesmente deitar aqui enquanto tem alguma coisa passando e vou ler a Bíblia. Eu vou lá na mesa, lá na cozinha, desconfortável, sentar naquela cadeira desconfortável e vou ler ali. Porque a leitura, a sabedoria, o conhecimento, ele não é prazeroso, gente. A nossa carne, a nossa mente, na hora que a gente está conhecendo algo novo, ela joga contra. A cabeça começa a doer, o sono começa a vir. Quando a gente está na igreja que está aprendendo, que vem aquele sono, e a gente começa a ficar desconfortável, começa a se mexer na cadeira e começa a se mexer, sabe? O nosso corpo, a nossa carne, ela procura prazer, né? Prazer e relaxamento. Então, quando a gente está aprendendo algo, que nem numa sala de aula, por exemplo, na escola, a gente já fica agoniado, angustiado, a gente só quer sair, porque o nosso corpo é assim. Porém, a gente precisa ter disciplina, força e estar bem focado no nosso objetivo. E eu coloquei que o meu objetivo é sim ler a palavra, ler a Bíblia, conhecer mais, e eu vou ler. E mesmo que vai ter dia que eu não vou entender, que a minha mente vai estar cansada, que o meu corpo vai estar cansado, eu vou estar ali, e no outro dia eu vou estar de novo, e no outro dia eu vou estar de novo, até que eu entenda. Então, é muito legal isso, sabe? Porque eu tenho visto que mesmo para pessoas que nem eu, ou às vezes que nem você, que tem dificuldade na leitura, é possível a gente ler, é possível a gente entender, que nem eu comentei, muitas coisas da Bíblia eu não consigo entender na hora que eu tô lendo, depois eu jogo no chat GPT o versículo, o capítulo, peço uma explicação e ele me explica pontos de vista completamente diferentes do que a gente entende. E assim, em Juízes, por exemplo, conta a história, eu não vou lembrar agora o capítulo, mas mais pro final de Juízes, da mulher que foi estuprada, né? Uma história bem pesada, uma das histórias mais pesadas da Bíblia, né?
E simplesmente o livro começa, não é ninguém muito conhecido, é um capítulo só, contando a história daquele rapaz, 2 capítulos na verdade, que é um rapaz que viaja para Benjamim, para a tribo de Benjamim em Israel. Ele leva junto sua concubina, a concubina é estrupada, ele corta a concubina em pedaços e manda um pedaço para cada tribo de Israel. Gente, tipo, fiquei pensando, qual que é o sentido? Por que isso está na Bíblia? Quem que é essa pessoa? Nunca ouvi falar. Sabe por que isso está aqui? E aí você não entende, você encara como uma passagem vaga, né? Por que está ali? E depois a gente entende o porquê, né? Que na verdade aquilo aconteceu para mostrar como estava o povo de Israel naquela época, sem Deus, sem um rei, sem um juiz, que eles dependiam muito de um juiz, de um rei para guiar eles, né? Hoje a gente tem Jesus, que é o nosso rei, e naquela época eles não tinham, eles dependiam muito de profeta, né? Então isso acontece porque eles estavam longe de um rei, de um juiz, e isso é algo que o ChatGPT conseguiu me explicar. Então eu achei bem legal, né? A gente tem muitos pastores, muitas pessoas hoje em dia falando que não, toma cuidado, inteligência artificial, isso e aquilo, não sei o que. Gente, se bem usado, usem. A gente tem uma ferramenta muito boa nas mãos. Você que tem dificuldade de entender a palavra, não tenha vergonha, não tenha medo de usar o ChatGPT. Usa mesmo o ChatGPT, pergunta para ele, conhece sobre a ferramenta. Isso vai te ajudar até na sua vida, no profissional, no seu trabalho também, porque a gente precisa realmente usar as ferramentas que a gente tem à nossa disposição. Mas os pastores, eles entenderam só lendo, né? Só lendo sobre a palavra e meditando. Legal. Eles conseguiram assim. A gente tem um caminho mais fácil ainda para entender mais, para conseguir pegar mais conteúdo, para conseguir absorver mais coisa, para conseguir outros pontos de vista, outros contextos da mesma situação. Então eu acredito, até queria que vocês me falassem no comentário o que vocês acham, se eu estou errado, porque eu acredito que se tá aí é para usar e é o saber usar, entendeu? É o saber absorver, como tudo na vida, né, gente? A gente precisa saber o que a gente vai absorver. Eu sou uma pessoa que ultimamente eu tenho deixado de lado muitas coisas da minha vida antiga, né? Eu fumava narguilé, não fumo mais, eu bebia muito. Hoje eu não vou dizer que eu parei de beber totalmente, mas reduzi drasticamente, muito tempo que eu não boto uma gota de álcool na boca. Quando eu tomo alguma coisa zero ali. Música, escutava música do mundo, hoje já não escuto mais, porém quando eu escuto, se eu for colocar uma música, faz muito tempo que eu não boto, mas eu posso botar no meu carro, não tem problema, mas eu vou botar uma música que eu sei que não tem problema, entendeu? Eu até tava pesquisando, que eu tô com a playlist aqui já, que eu já não aguento mais escutar, né, de música cristã. Eu tava pesquisando semana passada músicas seculares, músicas do mundo, mas que não, de acordo com a Bíblia, não tinha problema, não tinha contradição nenhuma com a palavra de Deus. E o chat, ele me mostrou várias músicas ali que ele mesmo lista, essas músicas não tem nada de sensualidade, não tem nada de cobiça, não tem nada que exaltando a luxúria, não tem nada, tá entendendo? Então hoje a gente tem uma ferramenta muito boa na nossa mão. A gente basta ter o conhecimento de como iremos usar essa ferramenta. E eu tenho certeza que isso vai ajudar você a se manter santo, a se manter firme no teu propósito também, porque a santidade, ela nos torna melhor, ela nos aproxima de Jesus. Então, usem o ChatGPT para entender primeiramente o que é ser santo. A gente tem muita dúvida, né? Isso é pecado, isso não é, isso não é, quando na verdade tá tudo ali. A gente só não consegue às vezes entender. Então pergunta, usa o ChatGPT para que ele mostre para vocês também um ponto de vista sobre aquilo que vocês não estão entendendo, para que vocês vivam um dia santo, abençoado, vencendo o pecado, vencendo o inimigo, e assim a gente se torne o mais próximo de Cristo. Tá bom, pessoal? A mensagem era essa. Fiquem com Deus, um bom dia e um beijo no coração aí de todos vocês.